Boa noite, estamos começando mais uma edição do Debate na Veia. E é óbvio que hoje vamos falar sobre o futebol gaúcho, nosso querido gauchão. Na última semana falamos aí para vocês como que foram aí os confrontos da última rodada da fase de grupos. E aí, então, agora aconteceram as nossas semifinais, né? Já temos aí os classificados para a grande final do segundo turno. Então, teremos Grenal, isso mesmo. E foram 2 jogos muito emocionantes. O Inter mostrando mais uma vez a sua intensidade, vencendo o Esportivo por 4-0. Um jogo com gol em menos de 1 minuto e o Grêmio decidindo tudo no último minuto. Então foram bem diferentes, mas com bastante emoções, do jeito que a gente gosta. Então vamos falar aí sobre Grêmio e Novo Hamburgo também. Estou aqui hoje com o Paulo Sérgio Nunes, com o Matheus Ventura e o Leonardo Oliveira. Vamos aí, então, abordar o que aconteceu no jogo do Grêmio e o que aconteceu no jogo do Internacional contra o Esportivo. Começando, então, o jogo acabou agora há pouquinho. Grêmio e Novo Hamburgo, 4-3, decidido aos 45 do segundo tempo, com o gol do Luciano. E falando dele, então, já vou começar com o Matheus. Como que tu vê aí a atuação do Luciano? Tu acha que ele conseguiu aí provar para a torcida gremista que ele realmente merece estar na equipe, né, entre os 11 de Renato Portaluppi, ou ele ainda tem muita coisa para provar? Porque falamos no vídeo anterior que o Luciano ele deu aí, né, perdeu algumas chances no jogo contra o Novo Hamburgo pela sexta rodada da fase de grupos. Então, tu acha que ele conseguiu se firmar, conseguiu mostrar que ele merece estar aí entre os 11? Boa noite, Lauren. Boa noite aos amigos também. Eu acho que ainda é um pouco cedo. Eu acho que ele precisa mais de alguns jogos, né, para provar se ele realmente tem futebol para ser jogador do Grêmio. A única chance, né, que ele teve, ele fez um bom domínio da jogada e tirou do goleiro, fez o gol. Mas na partida passada, né, ele, como tu já disse, ele acabou tendo uns erros que prejudicaram o Grêmio, né, que o Grêmio acabou não vencendo o Novo Hamburgo. Mas eu ainda acho que ele é um bom jogador. Ele, né, acho que com a camisa do Grêmio, mas ele precisa de mais um momento, como jogando muito, vem fazendo gols. É o artilheiro do Gauchão, o artilheiro do time da temporada. Fica um pouco difícil para o Luciano achar o espaço dele na equipe, né? Sim. Meninos, eu não sei se vocês tiverem alguma coisa para adicionar também sobre o Luciano, sobre qualquer pauta também, que a gente vai abordar agora para frente, podem também falar. Sim. Não, eu queria... Boa noite, antes de mais nada. Eu queria justamente reforçar isso que disse o Matheus. Eu acho que é o ponto mais importante. O Luciano hoje já está na segunda temporada vestindo a camisa do Grêmio e ainda não convenceu. E pelo contrário, tem o Diego Souza, que é um homem de confiança, pedido do Renato, que é artilheiro do Campeonato Gaúcho, vem se destacando todas as partidas que atua e vem resolvendo. Então eu acho que é um momento bem oportuno para o Luciano, que já tem um certo tempo de casa, tomar essa posição de titular do Diego Souza. Acho que esse é o ponto mais importante, digamos assim, nessa possível titularidade do Luciano. E falando no homem já, que citaram sobre Diego Souza, artilheiro, 8 gols até agora no Campeonato Gaúcho. Hoje teve 2 gols anotados, aí colaborou muito para a vitória do Grêmio e a classificação. E realmente chegou para abalar mesmo, tá jogando muito. Léo, o que tu acha aí sobre a partida que Diego Souza fez? É um homem que está chamando muita atenção da torcida, que gosta muito. Como que tu vê o desempenho dele nessa partida? E podemos esperar muito de Diego Souza no Grenal que vai vir? Boa noite, Lauren. Boa noite, Matheus e Paulo. O Diego Souza chegou com bastante desconfiança no início do ano. O Thiago Neves, que chegou junto com ele, chegou com mais pauta, assim, de falarem que ele poderia dar mais certo que o Diego Souza. Porém, o Diego Souza entrou na equipe principal do Grêmio e parece que não vai sair mais. Botou o Luciano no banco e todos os outros de frente, e ele vem se destacando bastante. Ele é o artilheiro do Grêmio no Gauchão, acho que com 7 gols, se não me engano. E todas as bolas que tá caindo, a maioria das bolas que estão caindo no pé dele, ele tem botado para dentro.
Eu acho que ele tem sido um dos grandes destaques do Grêmio na temporada. Apesar de não ter marcado no Libertadores ainda, ele no Gauchão ele tem resolvido pro tricolor gaúcho. Só corrigindo, foram 8 gols até agora, tá? Ele Lauren? é disparado. Oi. É mais um pontinho que eu acho que é bem interessante, se explica um pouco essa questão do Diego Souza. Ele tem um aproveitamento, muito bom na bola aérea. Os laterais do Grêmio vêm muito bem, e por mais que ele tenha marcado um gol com os pés hoje, ele aproveita muito bem as jogadas de escanteio e de cruzamento na área. Então eu acho que isso também é mais um ponto que ele tem a mais do que o Luciano, que não é um jogador tanto que cabeceia, que finaliza de cabeça, mas sim um jogador que prefere uma bola um pouco mais rasteira e define a jogada com os pés. E agora vamos falar sobre Everton Cebolinha, né? Que é um dos principais nomes do Grêmio. Ele tá sofrendo uma pressão porque ele tá com dificuldade de marcar gols. Já puxando aí, Paulo, como que tu vê a atuação dele nessa partida? E já juntando, porque outra pessoa que foi muito criticada hoje foi o Matheus Henrique, né? Então, como que tu vê dois jogadores que são muito bons, eles têm números muito bons à frente do Grêmio, mas como que tu vê, o que tu acha que aconteceu hoje e como que tu vê o desempenho deles separadamente na partida de hoje? Bom, Lauren, boa noite ao Matheus e ao Leonardo, agora sim, na minha vez de falar. Eu vejo os dois nomes como os principais da base do Grêmio, porém, não só os dois. O time hoje foi abaixo. Foi um time um pouco mais desconcentrado do que a gente normalmente vê o Grêmio. E ponderando, o Everton Cebolinha é um jogador que eu sinceramente acho que contribui muito mais com as jogadas dele do que com os gols em si. É óbvio que é um jogador que faz muitos gols até muitas vezes muito bonitos, mas contribui muito também com as assistências. Ele é um grande jogador, que inclusive deu assistência para o Diego Souza no primeiro gol, assim como fez do Grenal do primeiro turno, entre outras jogadas. Então eu acho que a importância do Everton ela não é somente os gols, ele não é, por exemplo, um centroavante que é tão cobrado assim. Óbvio que perdeu o pênalti do Grenal, tem algumas situações que pesam em relação ao Everton, mas eu acho que é um pouco natural e ele realmente está rendendo, está oportunizando para os seus companheiros algumas oportunidades de gol, então eu acho que essa não é uma questão tão crítica como é a do Matheus Henrique, que hoje jogou muito mal, como eu posso dizer que talvez nunca tenha visto o Mateuzinho jogar. Participou ativamente no gol do Novo Hamburgo, o segundo gol, em que ele escorrega, foi uma infelicidade, mas de qualquer forma compromete o time e foi por muito pouco que o Grêmio não teve que decidir em casa contra o Novo Hamburgo nos pênaltis. Ele sai jogando errado e na continuidade da jogada o centroavante da equipe do Novo Hamburgo aproveita. É um jogador que estava bem abaixo, o Jean-Pierre também foi outro jogador que eu notei um pouco abaixo no meio campo do Grêmio, e isso foi uma das grandes causas para o Grêmio estar um pouco bagunçado, um pouco na saída de bola um pouco atrapalhado, e é uma coisa que a gente não costuma ver o time do Renato mostrar. Então, acredito que principalmente as peças do meio-campo e de chave, assim, como cabeça de chave nesse meio-campo, o Matheus Henrique atuando mal, gerou essa questão do Grêmio perder o meio-campo, que é bem incomum, digamos assim, do futebol do Renato. Certo. Puxando agora um pouquinho para o lado do Novo Hamburgo, teve um jogador que para mim se destacou muito, marcou 2 gols, que foi o Zé Mário. E é muito importante porque desde já a gente frisa muito que são 2 times, tanto o Esportivo, que jogou contra o Inter, e o Novo Hamburgo, são 2 times que não estão em nenhuma série, não estão em série D, não estão em série C. E vem então esse ponto onde chegaram, né, de uma semifinal, e também o destaque que ele teve, porque o time do Grêmio é um time forte, é um time que tem uma folha salarial muito gordinha, né? Então, como que vocês veem essa atuação de Zé Mário? O desempenho dele em campo e também esses 2 gols marcados. O Matheus vai falar pra gente aí um pouquinho sobre. Boa noite. Mais uma. O Zé Mário, acho que foi o principal jogador hoje, né? Tanto ofensivamente fazendo os 2 gols, mas ele defensivamente também ele sofreu um pouco pelo lado direito, né? Com o Orejuela e o Alisson, mas ele conseguiu se segurar muito bem, né?
que ele já está jogando uns 30 minutos do primeiro tempo, ele levou o cartão amarelo, mas ele conseguiu defensivamente e ofensivamente ajudando a equipe dele. É uma pena que não tenha consideração. Vale o destaque, né, do Zé Mário, né, autor dos 2 gols. Autor de 2 gols. Voltando agora para o Grêmio, Léo, o PP, ele é tido como uma peça muito importante para o Grêmio, é um jogador que tem bons números também, só que ao mesmo tempo ele é considerado ali o 12º jogador do Renato Portaluppi, nem sempre, e são poucas as oportunidades em que ele apareceu como titular, e ele faz partidas muito boas, né? Tá na hora do PP receber essa titularidade, tá na hora de ele chamar mais a responsabilidade para si, até porque correm muitos boatos de que Everton Cebolinha vai ser vendido, né? Então, cada vez mais tem times interessados. Então, o PP já merece essa titularidade ou ainda é um pouco cedo, ele ainda tem o que aprender? Eu acredito que o PP é um excelente jogador e acredito que ele vai até para a Europa antes do Everton. Porém, tipo, o Alisson, que é onde ele poderia entrar na equipe tricolor, é um jogador muito operário. Ele tanto defende muito bem, recompõe o setor, contra-ataca bem, cria bastante jogadas. Então, eu acho que o PP tem um pouco de dificuldade de entrar nessa equipe do Grêmio. Talvez o Cebolinha, um pouco abaixo, ele consiga entrar mais lá. Mas acho que o Renato faz certo em deixar o PP no banco, porque ele entrando descansado no segundo tempo, partindo para cima das defesas, eu acho que ele tem mais chance de render ao Grêmio do que entrando tipo normal, saindo nos 11 iniciais. E falando em 11 iniciais, uma pessoa que tem se destacado aí depois da volta, da paralisação, né, por conta da Covid-19, é Guilherme Guedes, e hoje ele também fez um bom jogo, ele tá chamando atenção, e eu queria que o Paulo falasse mais sobre como que tu vê esse jogador. Acho que a ascensão dele vai ser cada vez maior, e se ele realmente firmou aí a sua candidatura à titularidade, assumir essa titularidade no Grêmio. Bom, Lauren, eu acho que o ponto-chave dessa ascensão do Guilherme Guedes foi que ele entrou num momento complicado, né? Que foi justamente o Clássico Grenal, e correspondeu logo de cara. É um menino jovem, por mais redundante que isso possa parecer, e acho que tem um atributo que é uma deficiência muito grande do Bruno Cortez, que é o cruzamento. Ele vai muito bem na bola alçada na área, inclusive deu assistência hoje para o segundo gol do Diego Souza. É um jogador muito novo, é um jogador que tem sim a disputa do Bruno Cortez, que é um jogador que é um atleta que tem a confiança do Renato, mas acho que está ganhando espaço, é um atleta que pode ser bem importante, justamente porque o Grêmio vai ter, o Grêmio e a maioria dos times no cenário brasileiro vão ter uma maratona de jogos, então eu acho que esse revezamento entre os dois vai existir. Mas no momento, o futebol que está atuando o Guilherme Guedes, na minha visão, ele é acima do que o Bruno Cortez pode render, principalmente no setor ofensivo. No defensivo, até eu acredito que eles se equiparam, mas acho que o Guilherme Guedes está um pouco à frente em relação ao Cortez. É um garoto que precisa de lapidação ainda, o período de maturação é uma coisa que se fala muito no rival, então eu acho que ele está passando por esse processo e acredito que é um grande reforço, digamos assim, para o Grêmio dentro do próprio elenco para essa temporada que vai ser bem apertada. E aí, então, encerrando, né, a nossa conversa sobre o Grêmio, Matheus, eu queria que tu me falasse se tu achou que o Grêmio realmente estava entrosado ou faltou alguma coisa, porque a gente já viu, né, no jogo anterior, pela fase de grupos, que o Grêmio sofreu um pouquinho contra o Novo Hamburgo, apesar de não estar jogando com os seus titulares. Mas a gente conseguiu ver um Grêmio entrosado ou ainda faltou alguns aspectos para mostrar aquele Grêmio que a gente estava vendo até ali a última rodada? Eu acho que faltou um pouco de consciência do Henrique, como o Jean, com atletas do elenco. Acho que o Grêmio está um pouco desfocado. Acabou se acomodando um pouco com o 2-0 e levou o empate. Consequentemente, depois do 2-0, acabou
perdendo um pouco, né, o ritmo de jogo, e aí levou um empate. Mas acho que o time do Grêmio é um time que joga bem em conjunto. Eu acho que é um time bem... acho que eu preciso de uma ajuda aqui. É um time bem... Como eu posso dizer? Gente. Deu branco. Querem parar a gravação? Ou querem continuar? Não, a gente continua. Problemas acontecem. Acho que tu quer dizer que é um time que tem bons resultados, é um time que tá tendo um bom desempenho. Sim. Isso? Sim. Eu acho que o conjunto do Grêmio é muito bom. Acho que é um time que joga bem, né? O elenco é um bom time. Acho que hoje apenas só falta concentração, né? Para poder segurar o resultado. Perfeito. E agora, Léo, tu acha que o resultado fez jus ao jogo que nós vimos ou o placar deveria ter mostrado outra coisa? Se tu acha que deveria ter mostrado outra coisa, ter sido um resultado diferente, como que tu acha que deveria ter sido esse placar? Eu acho que o resultado fez jus ao que foi a partida. As duas equipes erraram bastante. Os gols saíram em erros de ambas equipes. O Kahneman, em falta, sucedeu o gol que de falta do Zé Mário. E o Mateuzinho cedeu perdendo a bola no escorregão. O jogo foi cheio de erros de ambas equipes e que acabaram surgindo em gols. O jogo, acredito que o Grêmio classificou de forma justa, porque é uma equipe melhor e mais qualificada, mas o Novo Hamburgo dificultou bastante, tanto que a gente, no vídeo passado, em que a gente falou do que a gente esperava da partida, todo mundo falou que a dupla Grenal tinha chance de passar e passaria tranquilo, que até o jogo do Inter seria um pouco mais complicado, mas o Novo Hamburgo endureceu bastante o jogo e por pouco não saiu. Se não fosse um erro no final do jogo, outro erro do final do jogo do Novo Hamburgo, teria ido pelo menos a um empate em decisão nos pênaltis. Mas acho que foi justo, o Grêmio é melhor e vai fazer tinha que ter classificado. E agora, então, encerramos o nosso assunto Grêmio e Novo Hamburgo e vamos falar então sobre Internacional Esportivo. E se a gente achou que a emoção não ia faltar no jogo do Grêmio, do Internacional teve muito mais. Foi um jogo sem dificuldades, né? Com 13 minutos de jogo, o Internacional já marcava no placar 3-0. E já começando, antes de falarmos mais sobre os destaques da partida, uma coisa que Eduardo Cudê estava reclamando muito e que a gente conversou sobre no último vídeo que gravamos foi sobre o gramado. A gente viu os resultados diante do Aimoré e agora contra o Esportivo sendo bem melhores do que os da quarta e da quinta rodada, que foram diante do Esportivo e do Grêmio, onde o Internacional sofreu, não teve resultados bons, né? Perdeu o Grenal e ficou empatado com o Esportivo. Paulo, aí temos mais uma vez a prova de que o Cudê mostrou o quão um aspecto gramado ajuda ou piora a situação do time em campo. Como que tu vê esse aspecto? Bom, eu acredito que a reclamação do Cudê ela é sempre válida. Acredito que a condição do gramado ela é ideal para todos, mas é uma das características grandes, digamos assim, do Campeonato Gaúcho, a má qualidade, digamos assim, da estrutura do interior. Eu acredito que o Inter entrou com uma postura diferente, acho até que pelo placar magro do que poderia ter sido contra o Aimoré. Eu vi o Inter logo no começo muito determinado e eu acho que o fator gramado ele somou, mas acho que a filosofia do jogo, eu acho que essa filosofia tem nome, a dinâmica do jogo ela tem nome, Thiago Galhardo, que fez uma diferença muito grande. Mais uma vez mostrando como disparadamente a melhor contratação do Inter nessa temporada, junto dos outros dois que marcaram gols também, que foi o Marcos Guilherme e também o Bosquilha, mas o Thiago Galhardo dá uma dinâmica muito grande. E aquilo que a gente já tinha conversado um pouco em off, é um jogador que faz o Inter jogar de uma forma diferente. É um jogador que arma uma grande peça que tem o Cudê, que é o Guerreiro. Não só pelo gol, não só pela assistência, mas por ter um parceiro.
O Guerreiro fica muito isolado, o Guerreiro é um jogador de pouca mobilidade, dá para perceber isso. Em alguns lances ele se mostrou muito lento, mas tem um potencial de finalização como poucos. E o Galhardo consegue explorar muito bem isso. É um jogador que não é muito novo, tem 31 anos recém-completados, mas dá uma estrutura, faz o trabalho sujo, digamos assim, e coloca o Guerreiro em ótimas condições. E acredito assim, ó, que é o grande nome do Internacional nesse momento. Não só na temporada, na partida. Acho que é um grande jogador. Acho que é titular absoluto, incontestável. Até porque o D'Alessandro não vem rendendo muito bem quando entra. E tem a questão toda da dinâmica. A filosofia de jogo do Kudê envolve muito essa questão da velocidade, da questão da pressão. É um jogo bem físico. E acho que o D'Alessandro não está se encaixando muito bem nesse modelo. E acredito que o Thiago Galhardo seja o grande nome nesse momento. O gramado facilita muito. Tinha razão o que disse o Eduardo Cudê, mas acho que boa parte do resultado hoje se explica pela filosofia, pelo modo que o Internacional entrou na partida de hoje. Algo que é muito comentado, né, pelos torcedores em redes sociais, que até é usado até para fazer piada, é sobre o Internacional estar vencendo e mesmo assim ele continua atacando. Já continuando com o Paulo e brevemente, tu vê que esse é o estilo mais do Kudê relacionado ao Odair, que ficou um longo tempo à frente do Internacional, essa intensidade, e tu acha que isso ainda vai se prolongar ou agora vai dar uma calmadinha, visto que tá dando certo? Bom, o Inter do Odair era um time que, quando vencia sempre no sufoco, sempre na emoção, sempre por um gol de diferença. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças do trabalho do Kudê. O Kudê tem uma filosofia muito parecida com a do Renato. O Renato tem essa questão de abrir uma vantagem e, da mesma forma, continuar jogando. Por mais que eu acho que o Internacional não tenha feito tanto isso no segundo tempo. Mas, em relação à filosofia geral do Kudê, eu acho que vai continuar assim. A gente sabe que o Inter não fez grandes goleadas ainda nessa temporada, sabe que o Sportivo não é um grande adversário, por mais que tenha jogado muito parecido, por exemplo, contra a Católica na Libertadores, que é um adversário que tem um aporte técnico melhor do que a equipe do Sportivo, e acho que é uma coisa que veio para ficar no Internacional, principalmente em casa. Me parece que esse estilo de jogo é muito interessante e é um estilo de jogo que busca realmente pressionar o adversário, não só marcar gols, mas continuar mantendo isso para conseguir gerar uma tranquilidade no jogo e não sofrer gols lá atrás. Acho que é uma questão que vai ser bem recorrente caso o Kudê consiga implantar e fazer o time jogar como ele quer. E falando sobre Thiago Galhardo, ele chama o gol, precisou de 40 segundos para anotar, né, depois de um cruzamento que recebeu ali de Edenilson. O Paulo já deu a opinião dele, mas eu queria saber sobre o Matheus. Ele mostra cada vez mais que ele merece esse posto de titularidade. Já é o momento ou ainda precisamos esperar para ver como que vai ser o desempenho de Thiago Galhardo nas próximas partidas? E vale lembrar que ele está na segunda colocação dali da artilharia, né? Ele já tem 5 gols anotados no Gauchão. Matheus, como que tu vê o desempenho, né? A partida que Thiago Galhardo fez hoje e se ele realmente merece essa titularidade já na próxima partida? O Matheus travou, mas não tem problema, porque ao vivo assim a gente vai pro Léo e ele vai responder essa pergunta pra gente então. A gente já avaliado já como titular do Inter, ele vem fazendo... Problemas técnicos. Explorar... Vai que é tu, Léo, vai que é tu. Eu... Acho que agora ele vai parar. Parou, Léo. Fala pra gente. Bom, o Thiago Galhardo é um dos pilares ofensivos do time do Inter, né? Ele tem criado...
ele tem criado bastante, ele tem feito gols, tem dado assistências e tem feito com que o Inter jogue bem. Quando o Thiago Galhardo não está na equipe, como foi o Grenal, da volta do Gauchão, a equipe do Inter não jogou, não conseguiu chegar ao ataque, não conseguiu agredir de forma concisa a equipe do Grêmio. Eu acho que o Thiago Galhardo, ele é titular absoluto, ele tem tudo para crescer muito no Inter e fazer o Inter crescer. Então acho que agora o D'Alessandro espera, os outros esperam, e o Yuri Alberto, se chegasse, teria que esperar, porque o Thiago Galhardo tem jogado muito e tem feito o Inter jogar. Acho que o Matheus destravou agora. Estamos com alguns problemas técnicos. Aí acontece, é normal. Mas já puxa aí o gancho. Como que tu vê aí a partida de Thiago Galhardo? Eu vejo o Thiago Galhardo como o titular do Inter na temporada, né? Tem jogado muito, tem feito gols, tem dado assistência. Já era um jogador muito regular no Ceará, né? Que o Inter trouxe do Ceará. E assim como o Léo falou, eu acho que agora o D'Alessandro, mesmo sendo do clube, tá fazendo gol, tá dando assistência pro Guerreiro e hoje como titular do Inter. E Thiago Galhardo é a dupla perfeita ali para compor, então, estar ao lado de Paulo Guerreiro, ou ainda não é o que a gente está vendo? Já aproveita e o Matheus mesmo fala pra gente. Eu creio que sim. Ele tem dado assistência pro Guerreiro, né? Fez o time do Inter jogar. E eu creio que, sendo ele do Inter, na primeira opção para parceiro de ataque do Guerreiro, eu acho que ele é a melhor. Agora vamos para o Paulo. Bosquilha é um dos principais nomes aí que chegou ao Internacional neste ano. Ele tem feito partidas muito boas, tanto pelo Gauchão, que ainda não havia marcado gols, e também na Libertadores. Eu queria que ele falasse mais sobre o que a gente pôde ver de Bosquilha hoje, e se agora ele desencantou, agora vai, porque a gente viu muita tentativa de gols, tanto no jogo contra o Aimoré, quanto hoje, né? Então, desencantou, agora vai. E o que podemos esperar de Bosquilha? Bom, é um jogador que de fato tem mostrado muita vontade. É um jogador que, quando veio para o Internacional, se esperava muito um meio armador, no estilo da Alessandro, mas tem jogado com o Eduardo Cudê como um jogador de ponta, jogado mais como um ponta de lança, fazendo referência à forma do atacante ao lado. É um jogador que tem realmente um grande chute, uma grande finalização, ele cobra falta muito bem, tem uma perna esquerda muito afiada na finalização de média e longa distância. É um jogador que estava de fato sentindo essa seca de gols, ele mesmo depois do gol que marca faz uma comemoração como quem dissesse chosica, mas eu acho que é um jogador muito, muito importante nesse esquema do Internacional. Ele briga a titularidade com o Patrick. Eu acho que é um jogador que inverte também, confunde os adversários, inverte a posição com o Marcos Guilherme ao longo da partida. Eu acho que é um grande nome, e acho que depois desse gol a tendência é o jogador ter um pouco mais de confiança, conseguir se sentir um pouco mais à vontade, mais certo de si mesmo, e conseguir distribuir o jogo e também finalizar de uma forma melhor, mais confiante. Acho que a partir desse gol talvez seja um momento bem chave para o Gabriel Bosquilha jogar o que sabe com a camisa do Internacional e fazer a diferença nessas partidas decisivas que se aproximam. Além do Bosquilha e do Galhardo, a gente também teve o gol do Marcos Guilherme. Foi o segundo ou o terceiro gol da partida. O segundo. E os três, curiosamente, foram contratações deste ano. Como que a gente vê, né, esses três jogadores, já puxando para o Paulo, que estava falando sobre antes,
E o que devemos esperar, né? Já sabemos um pouquinho de cada um, mas o que devemos esperar destes 3? Ainda vão agregar muito ao Inter? Ou é cedo para saber? Qual é a nossa visão sobre Marcos Guilherme, Bosquilha e Galhardo, Paulo? Bom, eu já falei, inclusive brinquei em off, para mim o Galhardo é o titular, assim, mais absoluto impossível, junto com o Marcelo Lomba e com o Cuesta. Para mim são alguns jogadores incontestáveis nesse momento internacional. Talvez o Edenilson, que hoje não teve uma partida tão boa, apesar da assistência, mas é um jogador que está se mostrando muito importante na criação de jogadas do Internacional. Sem ele, a criação parece um pouco mais aleatória, digamos assim, e os torcedores têm algumas lembranças de um Inter que precisa da ligação direta para criar jogadas, briga com a bola, digamos assim, e acho que o Thiago Galhardo é a grande peça que o Paulo Guerreiro precisava para ter jogadas. Vale lembrar que dos 3 gols que o Guerreiro marcou depois dessa volta, 2 foram com assistência do Thiago Galhardo e o outro foi um senhor presente do adversário contra o Aimoré, que colocou ele na cara do gol. Então, acho que é uma peça muito importante de fato. É o principal jogador do Internacional nesse momento, acredite, junto com o Marcelo Lomba, que fez a diferença do Clássico Grenal, por exemplo. Em relação aos outros 2, acho que tem um protagonismo um pouco abaixo em relação ao Thiago Galhardo, que desponta de fato. Mas são 2 jogadores muito importantes, 2 jogadores que têm a velocidade como dos pontos. Como eu disse, é um atributo necessário para se jogar no time do Eduardo Cudê, e acho que vão fazer diferença sim. O Inter teve uma troca de atacantes bem interessante, por vezes até utilizou o Patrick como meia ofensivo, da forma que estão jogando o Marcos Guilherme e o Gabriel Bosquilha, e agora tem jogadores que são um pouco mais da posição de fato. Hoje a gente viu um Patrick atuar como segundo volante, que é a sua posição de origem, depois de muito tempo. Ele que já jogou como meia pela esquerda, lateral esquerdo, primeiro volante, segundo volante, muito raramente. Então é interessante perceber essas peças no Internacional, e acho que são reposições muito à altura, na verdade até melhores do que o Internacional tinha no ano passado, como por exemplo com o Rafael Sobis, que era um jogador que já tinha uma idade um pouco mais avançada, e por mais que tivesse uma idolatria muito grande da torcida, não rendia fisicamente, muito provavelmente não se encaixaria. Tem algumas outras peças também que não deram certo, como o Sarrafiori, que ainda está no elenco, o Ayrton Silva, que voltou para o Fluminense, mas acho que são peças que vieram para ficar, para somar, e são titulares absolutos nesse momento, e acredito que dentro do elenco do Internacional não tenham peças que poderiam substituir a altura, só com uma grande virada no panorama, digamos assim, do que os jogadores estão apresentando, mas acho que são jogadores importantíssimos para um bom rendimento do Inter na temporada. No segundo tempo também tivemos aí a entrada de D'Alessandro, que não estava entre os 11 iniciantes, né? Os 11 primeiros. E tivemos aí o D'Alessandro um pouquinho mais recuado no meio, e com isso ele deixava o Potker, que fez uma partida até boa, isolado. Matheus, como que tu vê aí a atuação do D'Alessandro? E tu acha que Potker vai ser aí um jogador bom para estar no ataque? Como que foi essa partida dele? O D'Alessandro entrou bem, né? Assim, entraram mais para dar uma cadenciada no jogo, né? O Internacional já estava praticamente garantido na final. O Potker também entrou bem, participou do gol, se eu não me engano, deu assistência, mas eu não vejo o Potker como um reserva à altura para o Paulo Guerreiro. Eu acho que o Inter poderia até ir ao mercado e buscar algum outro atacante, pelo menos de terceira opção, trazer alguém da base, mas eu não vejo o Potker como um bom reserva para o Paulo Guerreiro, mesmo tendo entrado bem hoje. Ok. E já puxando aí, Patrick também entrou no segundo tempo. Léo, como que tu vê esse confronto que Patrick fez? Fez até algumas jogadas bem legais, bem interessantes. Como que tu vê a atuação dele hoje? O Patrick, invariavelmente, tem entrado muito bem na equipe do Inter, né? Ele tem feito, entrando no segundo tempo, boas partidas. Inclusive, eu acredito que o Patrick poderia ocupar a lateral esquerda do Inter, já que o Moisés não vem rendendo no setor ofensivo.
O Wendel tá com uma fascite plantar e não deve entrar, então acho que o Patrick seria uma boa solução, já que ele ataca bem e defende bem, uma solução na lateral esquerda do Colorado. O Patrick é uma espécie de 12º, 13º jogador do Inter por essa variabilidade de funções que ele tem, como o Paulo falou. Ano passado, com o Odair, ele chegou a jogar de ponta esquerda, meia esquerda, lateral, segundo volante. Ele tem uma boa variedade de características e acrescenta muito ao Inter. E já que o Moisés não vem fazendo boas atuações, não vem acrescentando em praticamente nada a equipe do Inter, eu acho que ele poderia ocupar essa função, já que o meio para frente está rendendo e a lateral esquerda não está. Acho que ele podia entrar e fazer uma boa atuação ali. E agora também, queria falar sobre um jogador que vem chamando a atenção, que é Bruno Fuchs. No início, muito se questionou se ele realmente faria um bom trabalho ao lado do Cuesta, no lugar de Moledo, junto ao Cuesta. Muito se fala sobre a saída de bola dele, que tem sido importante. Paulo, como que tu vê essa partida do Fuchs? Ele teve alguns erros e eu queria que tu comentasse mais sobre isso. Bom, Lauren, em relação ao Bruno Fuchs, eu fui um dos que citou ele como ponto positivo na atuação contra o Aimoré, mas acho que ele caiu um pouco, digamos assim, nessa atuação contra o Sportivo. Até o primeiro tempo ele estava muito bem, o Sportivo não tinha tantas chances, digamos assim, o Inter começou extremamente avassalador contra o adversário, e ele tinha uma saída de bola qualificada, ele tem uma saída de bola qualificada e teve nesses momentos. Mas depois que o Inter principalmente voltou do segundo tempo, o final do primeiro já foi um pouco mais cadenciado, o Bruno Fuchs começou a demonstrar uns momentos de desatenção, talvez, tentando chutar a bola em cima do adversário, entregando a bola de presente, algumas situações desse sentido, que inclusive criaram algumas oportunidades de perigo para a equipe do Sportivo. Acho que é um jogador interessante, é um jogador que de fato tem uma característica de toque de bola muito melhor que o do Rodrigo Moledo, mas acho que peca em algumas situações também, porque o Moledo tem alguns pontos que são mais fortes, digamos assim, que os do Bruno Fuchs. É um jogador jovem, é um jogador que agrada o Eduardo Cudê, principalmente pela velocidade. O Rodrigo Moledo é um pouco mais durão, como a gente diz no jargão, mas, por exemplo, o Bruno Fuchs não tem um posicionamento ofensivo tão bom quanto o do Moledo. Vejo a atuação como média para regular, pesando principalmente para o fato do segundo tempo não ter sido tão bom. Depois o Inter teve, a gente vai comentar melhor, a expulsão do Saravia. Isso teve um final de jogo assim um pouco conturbado para o Inter, um pouco diferente, um ponto fora da curva para o estilo de jogo. Mas vejo o Bruno Fuchs de médio para regular. Não é o final do mundo, acho que continua sendo, segundo a filosofia do Eduardo Cudê, como titular, mas eu destacaria de fato o Zé Gabriel, que entrou muito bem, mesmo depois que o Renzo Sarabia foi expulso. Foi bem também na lateral direita, um jogador que, tanto defensivamente como na saída de jogo, se apresentou muito bem, e acho que é o principal destaque defensivo do Inter nessa partida. Por mais que tenha entrado no intervalo, é um jogador que foi muito bem e acho que ganhou alguns pontos, digamos assim, com o Tchatcho Kudê. O Paulo já comentou um pouco sobre a entrada, né, a participação do Zé Gabriel, que é um dos meninos aí, a cria da base do Internacional. Eu queria que o Matheus falasse mais um pouco sobre essa entrada, porque o Cuesta estava pendurado, ele está pendurado, né? Ele tem um cartão amarelo que ele recebeu no último jogo, e aí ele teve que sair até para poder chegar na final. E queria que tu fizesse uma análise aí sobre como foi essa partida de Zé Gabriel. Matheus, tá ouvindo a gente? Perdão, eu não tinha conseguido entender. Tu consegue repetir? Eu queria que tu falasse mais sobre como que foi esse jogo, essa partida que o Zé Gabriel fez. Como que tu vê ele chegando aí ao Internacional, e se a gente pode dar mais oportunidades até para ele, para que se firme mais um pouco, né? E se ele fez jus ao lugar de Victor Cuesta, que é um dos principais, se não o principal jogador atualmente do Internacional. Eu acho que ele pode ser uma boa opção para o futuro, né? Caso
algum dia o Cuesta venha a ser vendido, seja lesionado, tem algum problema por suspensão. Ele entrou muito bem, foi muito seguro, e é um jogador polivalente, né? Ele veio da base do Corinthians, ele joga como zagueiro, fez uma boa estreia, um bom e é um ótimo jogador para o futuro do Internacional. Léo, a gente teve um lance que óbvio que não teve tanta polêmica sobre, que foi um pênalti que não foi marcado para o Internacional, e uma jogada já no finalzinho ali para ir em cima do Zé Gabriel, já continuando o que a gente está falando dele. O que tu vê dessa jogada? Realmente era pênalti ou não? Só acrescentando o que o Matheus diz, eu acho que o Zé Gabriel é um volante, né, que foi atrasado para zagueiro com o Kudê. Eu acho que ele entrou bastante seguro, ele fez uma excelente partida e eu acho que ele pode estar passando na frente até do Rodrigo Moledo pela situação dele ter uma saída de bola mais qualificada. E o Moledo só seria um zagueiro mais rebatedor, que é uma característica que o Kudê não tem tanta preferência. Sobre o lance, o Zé Gabriel fez uma boa... Ele invadiu a área, driblou o defensor e foi tocado. E para mim foi pênalti, mas ele podia muito bem ter seguido na jogada. Foi um leve toque que causou o pênalti, mas acho que ele conseguia ter seguido na jogada. Mas, na minha opinião, poderia ter marcado o pênalti. Ele entrou muito bem e ele tem bastante futuro aí, pode render bons frutos ao Inter. E para encerrar, então, o último tópico, que é Saravia sendo expulso em um lance totalmente nada a ver. Internacional já estava 4-0, mas ele foi lá e bateu, foi expulso logo de cara. Paulo, como que tu vê o jogo que o Saravia fez junto com essa expulsão? Queria que tu falasse mais também sobre a expulsão e se ele realmente vai fazer falta para o jogo contra o Grêmio já na final. E Heitor ou Rodinei? Quem que deve ocupar aí a lateral? Em relação ao Saravia, eu acredito que... Em relação ao lance, foi indiscutível. O jogador, o Gustavo Sapeca, ia sair cara a cara com o Marcelo Lomba e ele puxa, evitando que o atacante tenha a oportunidade de finalizar. A expulsão ela é indiscutível, ela foi justa. Acho que pesa muito para o Saravia, que foi contratado como homem de confiança do Eduardo Cudê. É um jogador que hoje tem potencial técnico para ser o titular indiscutível do Inter, porém não votou bem, não foi bem no Grenal, de fato, não foi bem mesmo, tanto ofensivamente como defensivamente, não conseguiu ter o mesmo sucesso, por exemplo, que o Rodinei teve no Grenal das Américas, parando o Everton Cebolinha. Eu acredito que o Eduardo Cudê vá com o Rodinei, até porque o Heitor é um jogador que está em segundo plano no Beira-Rio. A comissão técnica, por alguns motivos, não aprova, digamos assim, o futebol do Heitor. É um jogador que, inclusive, já está treinando em separado. Parece que está fora dos planos, como a gente diz no meio do futebol do treinador argentino. Eu acredito que o Inter perderia muito. É um decréscimo técnico de fato. A gente sabe que o Saravia pode entregar mais do que o Rodinei tecnicamente, principalmente ofensivamente. O atributo cruzamento do Rodinei é um pouco precário. Mas acredito que pelo que está jogando o Saravia, o Rodinei pode ser mais importante defensivamente, de forma que o Saravia não vencendo no Clássico Granal, parando o Everton Cebolinha, do que o Saravia de forma ofensiva, porque de fato não estava bem. Uma jogada infantil prejudicando o Inter. Inclusive, acho que o final do jogo contra o Sportivo poderia ter sido outro. O Inter poderia ter tido um jogo um pouco mais de desenvoltura. Poderia ter uma condição melhor, por exemplo, para o Prachetes, que entrou durante o jogo. Acho que prejudicou um pouco de quem veio do banco, porque o jogo teve um desenho um pouco bizarro. Depois, obviamente, que o jogador deixou o campo e deixou a defesa, o sistema defensivo com um a menos. Mas acho que para o Grenal é uma alteração que pode prejudicar sim, mas acredito que, por mais que mudem as funções, o Rodinei pode dar conta do recado, como já fez no Grenal das Américas, inclusive. E por último, mas não menos importante, com a vitória do Internacional e a vitória do Grêmio
Então, teremos Grenal, que vai acontecer já nessa quarta-feira, dia 5, lá na Arena do Grêmio. Queria que, começando pelo Matheus, depois pro Léo e o Paulo, como que vocês acham que deve ser a partida e um palpite? Quem vai ganhar? E por qual placar? Matheus. Bom, eu acho que vai ser uma partida muito truncada, né? Visto o jogo, né? O Grenal em si. O Grenal em si já é uma partida muito grande. O Inter já faz desde 2017 que não leva. E o Grêmio tenta buscar o tricampeonato, né? Então, eu acho que vai ser uma partida muito truncada, muito acirrada. Mas eu acho que o Inter leva por 2-1. Léo, como que tu acha que deve ser a partida e por qual placar? Bom, eu acho que será uma partida, tipo, será uma grande partida, porque ambas equipes têm apresentado um futebol um pouco precário, porém tem chances de demonstrar muito mais. Eu acho que o Grenal pode ser um ponto de partida para o término do Gauchão e principalmente para o início do Campeonato Brasileiro. O Kudê sofreu, depois da derrota diante do Grêmio no último Grenal, o Kudê sofreu fortes críticas e fortes instruções para quebrar o ciclo, já que o ciclo Grenal tem vitórias do Grêmio, vitórias do Inter, e agora o Kudê sofreu instruções para quebrar esse ciclo, de mudar o ciclo novamente a favor do Inter. Eu acho que o Inter tem grandes chances de chegar no Grenal com bastante qualidade, bastante ao ataque, se mostrar o futebol num gramado melhor que ele não mostrou no Centenário. Eu acho que o resultado eu acho que o Inter vai disputar a final contra o Caxias, e eu acho que vai ser um jogo bastante apertado, acho que pode ser uns 2-1 para a equipe do Eduardo Cudê. E por fim, Paulo, palpite, como tu acha que vai ser a partida? Bom, eu já vi o Grêmio um pouco mais favorito, digamos assim, por mais que seja muito difícil sempre apontar um favorito num clássico desses. Eu acredito hoje, depois principalmente da atuação do Grêmio, que o Inter se vê um pouco mais confiante para essa decisão. Por mais que a partida seja na Arena, eu acho que o fato da não presença da torcida pode pesar a favor do Internacional. Acho que depende muito do espírito. Me parece que no Grenal da quarta rodada, o 425, faltou um pouco de confiança para alguns jogadores, para arriscar uma finalização, para ser um pouco mais agudo, para tentar uma jogada um pouco mais em direção ao gol, uma jogada objetiva. Acho que essa confiança depois da vitória contra o Sportivo pode pesar positivamente. Estou com o Léo, acredito que seja uma partida com pouca vantagem. Acredito que 2-1 seria um bom placar. Acho que é um jogo que tende muito a ser melhor do que o que a gente viu na quarta rodada. Equipes com um pouco mais de rodagem, um gramado melhor, valendo taça, então tem uma motivação extra. Acredito que seja uma situação ideal, digamos assim, para a equipe do Eduardo Cudê, que inclusive falou na coletiva de hoje, depois da partida contra o Sportivo, que na Argentina não está acostumado a passar tanto tempo sem ganhar clássico. Então acho que pode ser toda uma preparação, digamos assim, a favor do Internacional, e isso pode se mostrar favorável na próxima quarta-feira. Não é uma coisa que eu coloco minha mão no fogo, porque a gente sabe que Grenal é sempre muito complicado, e mesmo que o Grêmio não tenha atuado bem hoje, pode vir diferente na quarta-feira. Mas eu, nesse momento, acredito que o Inter tem um pouco mais de confiança e deve sair campeão na quarta-feira. A partida, óbvio que Grenal a gente pode esperar tudo, né? São dois times que estão de igual para igual. Mas assim como a gente falou no último vídeo, nesta terça-feira, também vai acontecer o julgamento de Eduardo Cudê e de D'Alessandro, que também pode desfalcar o Internacional. Mas a gente quer saber qual o seu palpite para esse Grenal, né, que se aproxima cada vez mais. Deixe aqui então nos comentários. E o que você achou da classificação e do confronto de cada um dos times, né? Então a gente já vai chegando ao nosso final, mas não se esquece de deixar nos comentários. Também já se inscreve aqui no nosso canal. Vai lá conferir, temos também análises sobre o Paulistão e outros
diversos vídeos e conteúdos especialmente para vocês. Voltaremos aqui na quarta-feira após o Grenal para falar tudo o que aconteceu e também sobre os destaques da partida. Já se inscreve então e ativa o sininho para ficar ligado por tudo que está por vir no Gauchão. Já também curte, né? Deixa o joinha, ajuda a gente aí. Vai lá também nas nossas redes sociais, estamos em @futebolnaveia.br e no nosso Twitter em @fnvbr. Já vai lá no nosso portal em www.futebolnaveia.com.br. Lá você confere os prognósticos tanto do futebol gaúcho quanto dos demais estaduais. Tem pós-jogo, pós-rodada, notícias, mercado da bola. Lá você vai ficar sabendo tudo em hora real. Então vai lá, tá tudo para vocês. E é isso, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Esperamos aí que tudo dê certo nesse Grenal. E também te contaremos mais sobre os destaques da partida. Então não perde que vai estar bem legal, principalmente porque é Grenal, né? O maior clássico desse Brasil. Diga-se de passagem. Tchau, tchau!